anjo. E dentro do neotestamentário, para ser uma teofania tem que ser o anjo. Dentro de Atos 12, aquele anjo que desceu ali é uma teofania. Nós vemos no livro do Gênesis, aquele anjo que aparece para H é uma teofania, mas aqui está dizendo um anjo, glória, que descia naquele lugar. Logo eu aprendo que para a pessoa ser curada ali no tanque de Betesda não era subindo, era descendo, glória. Toda vida que nós queremos milagre, nós tem que descer na oração, tem que descer no jejum e na palavra. Jesus, oh glória, quando se encontra em Lucas 19, ele diz: Zaqueu, tu já me viu, desce-te depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Ele subiu, mas para receber o milagre ele teve que descer, oh glória. Nós vemos no livro de Marcos, capítulo de número 2, 4 homens levam um paralítico e sobe no telhado e desce ele. Subiram, mas para ele ser curado, ele teve que descer. É noite de a gente descer na presença do Deus de Israel. Nós vemos Deus dizendo no diálogo, Jeremias 18, ele vai dizer: Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro para ouvir as minhas palavras. Muitas das vezes, para a gente ouvir, tem que descer na olaria de Deus. Pode estar quebrado, mas ainda está na mão. Se está na mão do oleiro, deixa ele tratar. A Bíblia diz, oh glória, que o primeiro ali que descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. A primeira observação que eu trago dentro da narrativa bíblica, que o tanque de Betesda, o lugar da misericórdia, nós vemos cada um por si, um individualismo ali, oh glória. Era um dizendo, imagina ali, quando aquela água se agitava, ali perto do tanque, o alvoroço que tinha ali para pular naquele tanque. A primeira observação que eu trago esta noite é a desunião. Parece que eu vejo, cadê que ele diz, vamos pegar cada um na mão dos outros e vamos pular junto e vamos receber o milagre. Mas Jesus sabia a história, Jesus sabia o tempo que aquele homem se encontrava ali. Jesus começa a falar com ele e ele vai dizer: eu não tenho ninguém que me coloque quando as águas é agitada. Foi Jesus que decidiu fazer o milagre na vida dele. Foi Jesus que quis operar naquele dia na vida daquele homem. Interessante é, enquanto a maca carregava ele, ninguém se incomodava. Mas no dia de sábado, quando ele começou a carregar a maca, aí os opositores se levantaram. Não te é lícito carregar a tua cama. Ô glória, quando ele começou a andar, quiseram barrar ele, ô glória, porque agora era ele que carregava a maca. Ele estava tão voltado ao tanque que a fonte falando com ele, e ele ainda estava voltado para o tanque. Interessante que o texto vai nos dizer que Jesus vai dizer assim: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que quando Jesus liberou a palavra, ele tomou o leito e começou a andar. E o dia ainda era um dia de sábado. Oh, glória. Num dia de sábado, Jesus ele está trabalhando. Um dia eu falando com um adventista, ele disse que não poderia executar qualquer atividade num dia de sábado. Eu disse: irmão, oh glória, pois por que no sábado Jesus operava milagre, oh glória? Por que Jesus fazia? Isso daí é tradição. Jesus disse: se o meu pai trabalha, eu também trabalho, oh glória. Jesus ele não para. Quando ele quer fazer um milagre na vida de uma pessoa,
ele tinha movimento, ele tinha multidão, ele tinha aparição de anjo, oh glória. Mas naquele dia, aquele que é maior do que os anjos é que desceu naquele lugar. Lá e decoume, né, revastébia. Se oh glória, somente Jesus, na sua onisciência, ele saberia o dia que o anjo descia ali. Mas naquele dia ele estava dizendo: quem vai lá é eu, oh glória, é eu que vou operar. Anjos nas Bíblias Sagradas, ele tem os seus ofícios. Nós vemos quando Jesus nasce, o anjo aparece e diz: Maria, José, pega o menino e foge para o Egito. Manifestação de Deus, oh glória. Quando o menino estava crescendo, oh glória, que ele vai enfrentar a maior prova de sua vida. Mateus capítulo de número 4, que ele vai enfrentar o deserto. Ele vence o diabo somente com a palavra. E depois que ele vence, os anjos aparecem e serve Jesus de Nazaré. Lá em Revastébia, nós vemos aqui no Jardim das Oliveiras, os discípulos cansados, glória, porque era uma luta. Apareceu um anjo do céu e o confortava, oh glória. A Bíblia Sagrada diz, oh glória, quando ele está para ser crucificado, que ele entrega o Espírito ao Pai, oh glória. Quando ele vai ressuscitar, o anjo desce, remove a pedra e senta sobre ela. Quem acredita que é esse Jesus que opera? Atos capítulo de número 1, ele está subindo e os anjos dizem, porque vocês estão olhando, esse mesmo que está subindo é o mesmo que vai descer para arrebatar a sua igreja. Lá e eu sinto a presença de Jesus nesse lugar. Ele saiu do trono, vai para uma manjedoura, sai da manjedoura, vai para a cruz, o madeiro, sai da cruz, coloca no túmulo, deixa o túmulo para trás e sobe ao céu como Jesus, glorificado, glória, e está à destra do Pai. Porque anjos na Bíblia, dentro de teofania, ele tem os seus mistérios, glória. Nós vemos que anjo tem ofício, glória. Nós vemos que tem anjo, oh glória, que ele desce somente na fornalha para dar o livramento. É aquele que salvou Ananias, Azarias e Misael, nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tem anjo, glória, que lá em Daniel capítulo número 6, ele desce e fecha a boca do leão. Tem anjo, glória, que desce no arraial da Síria e fere e mata 185 mil, porque Deus ele vence, oh glória, sem sair do trono. Tem anjo, glória, que ele desce e mata o primogênito de Faraó para libertar o povo dele. É Jesus de Nazaré, oh glória, é ele que manda, é ele que faz, é ele que opera. Ele é o mesmo Deus, oh glória. Ele perguntou para o homem: tu queres ficar sã? Era Jesus dizendo: eu sou a cura. E ele vai começar a desabafar que não tinha ninguém, que ele se encontrava só. E entrava outro perante na frente dele. Jesus dizendo: pega o teu leito e começa a andar, porque o pecado te paralisou, mas eu sou a graça e coloco tu para andar novamente, oh glória. Jesus ele coloca o homem para andar no meio da sociedade. Interessante, Jesus entra, o homem não conheceu que era Jesus que estava fazendo milagre. Jesus entra e sai e ninguém sabe quem é ele, oh glória.
Hoje em dia muitos pregadores, é ele que faz, é ele que opera. Se ele não pregar, o fogo não desce. Mas eu aprendo com Jesus, o mais importante não é o nome aparece depois. É com esse raciocínio bíblico que João está pregando no deserto. As multidões estão indo até ele e chega para ele: qual é o teu nome, ó glória? João diz para ele lá que eu sou só a voz do que clama. Eu não me importo com o nome, eu estou preocupado com o propósito. É só quem está preocupado com o propósito de prosperar para o reino de Deus, ó glória. Uns têm nome, outros têm história. Jesus entra, faz um milagre e ninguém percebe que era ele, ó glória. Interessante é que o texto vai nos narrar que depois que o homem é curado, que ele não sabia que era Jesus, porque Jesus ele se retirou daquele lugar para não ser visto, e depois Jesus ele vai para o templo, e quando Jesus vai para o templo, quem é que Jesus encontra? O homem que foi curado. Quer encontrar Jesus? Oh, glória, vá para o templo. Uma vez eu conversando com um homem, ele disse assim: irmão, eu posso aceitar Jesus, me reconciliar e eu posso ficar em casa. Agora, se você me provar dentro da Bíblia que eu tenho que congregar, aí eu vou congregar. Aí eu disse: está certo, irmão, eu lhe provo dentro da Bíblia que a gente tem que congregar. Porque é que quando Jesus escreve as 7, João escreve as 7 cartas do Apocalipse, que ele endereça o anjo da igreja. Aí eu disse para ele: por que Hebreus diz que nós temos que congregar? Você em casa, você só é templo, mas para você ser igreja, tem que estar em união. Aí Paulo diz: quando tem união, tem profecia, tem revelação, ó glória, e Deus se manifesta no meio do seu povo. Aonde foi que o homem encontrou Jesus? No templo. A Bíblia diz que quando Jesus é esquecido por Maria e José, que eles vão, que eles voltam, encontra Jesus aonde? No templo, glória. Quer encontrar Jesus? Tem que vir para o templo, glória, para encontrar Ele. E a Bíblia Sagrada diz, glória, que quando Jesus encontrou Ele naquele lugar, aí Jesus vai pesar. Aleluia. Jesus vai dizer: não peques mais, para que não venha te suceder coisas piores. Nós vemos que o pecado, ele paralisa a pessoa. O pecado, ele afasta a pessoa de Deus. Isaías 59, ele diz: o que separa o homem de Deus é o pecado. A mão de Deus não está encolhida para que não possa, glória, salvar. Mas os pecados que faz separação entre o homem e entre Deus. Quando Adão peca no jardim, ele coloca a culpa para Eva. Eva coloca a culpa para a semente, para a serpente. Mas sabe o que eu aprendo? Davi, ele era homem para reconhecer. Davi, no Salmo 51, ele diz: Senhor, em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu a minha mãe. Torna-me da alegria na tua salvação. Não retira o teu Espírito Santo da minha vida. Era Davi dizendo: eu pequei, eu falhei, mas não tira o teu Espírito de mim, Senhor. Aí Jesus estava alertando aquele homem: tenha cuidado, para que não venha te suceder coisas maiores, ó glória. Jesus sempre ele vai alertar. Jesus sempre, ó glória, ele quer o bem do seu povo, ó glória. Mas nós vemos que aonde a gente tem que estar na vigilância. Nós vemos que esse homem foi curado, esse homem foi para o templo, mas quando Jesus se encontra com ele, Jesus alerta ele para ele não pecar mais,
para não suceder coisas piores. Tem pecado que ele gera a morte, glória. Tem pecado que gera a paralisia, glória. Nós vemos aqui que num ambiente de multidão, num ambiente de movimento, num movimento aqui que tinha multidão, um enfermo, Jesus entra naquele lugar para operar o milagre na vida dele. Interessante aqui dentro dessa narrativa bíblica aqui, que Jesus escutou ele. Jesus fez um milagre na vida dele. Interessante que sempre vai ter um encontro novamente, glória, com ele no templo. Para nós encerrar, Jacó, ele sai de casa e ele deixa um conflito para trás com seu irmão. A Bíblia diz, glória, que passa-se um tempo, Jacó ele se torna próspero, Jacó ele tem um encontro, tem nome mudado. Mas nós vemos que quando o anjo muda o nome de Jacó para Israel, no capítulo de Gênesis 35, você confere em casa, Deus aparece de novo para Jacó. Aonde? Em Betel. Ele fez todo o processo, mas Jesus fez ele voltar para se reconciliar com seu irmão. Interessante é que teve a reconciliação, porque lá atrás tinha uma praga. E Deus aparece de novo para ele no capítulo 35 do Gênesis, para dizer para ele de novo: eu sou o Deus. No glória, no vale de Jabó, que Deus não disse o nome, dentro da teofania. Mas aqui, Jesus apareceu de novo. Sabe por quê? Fazendo as mesmas perguntas, porque lá atrás teve a reconciliação. E Deus é aquele que confirma a chamada na minha e na tua vida. Muitas das vezes, glória, aquele homem, interessante é, a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ela deixou o cântaro para trás. Pedro teve um encontro com Jesus, ele deixou os barcos. Bartimeu teve um encontro, deixou a capa. Eliseu teve um encontro, deixou a junta de boi para trás. Mas Jesus estava dizendo: mas com esse daqui vai ser diferente. Tu vai ter que carregar a tua maca. Para quando tu se achar demais, tu tem que saber da onde Deus te tirou, glória. Nós temos que reconhecer que é somente a graça de Deus, um favor imerecido. Paulo estendia a mão, Deus expulsava o demônio, curava o enfermo. Mas certa vez Paulo orou 3 vezes. Aí Jesus diz: Paulo, a minha graça ela basta na tua vida, porque o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai ter coisa que você vai ter que carregar. Paulo diz, glória, que o mensageiro vinha e esbofeteava ele. Mas uma coisa eu aprendo: Deus só dá revelação para quem tem um espinho na carne, glória. Ele tinha um espinho na carne, mas ele tinha a revelação de Deus, de Jesus de Nazaré. E ele vai mais profundo e ele vai dizer: esse espinho foi me dado para que eu não me exaltasse demais, glória. E nós vamos ter que carregar. O bom que o espinho não impede de Jesus nos usar. A marca é só para quando a gente estiver lá na frente, a gente se lembrar da onde Ele nos tirou. Todavia, a gente tem que ver e olhar da misericórdia de Deus na vida do ser humano. Em muitos lugares, as pessoas estão só em busca da cura, em busca do movimento, mas não estão com glória atrás de Jesus de Nazaré. Fica de pé esta noite. Eu quero perguntar aqui esta noite se tem alguém que quer aceitar Jesus,
que quer reatar a aliança. Eu te faço um convite hoje. Jesus, Ele te chama, oh glória. Jesus, Ele te convida hoje, oh glória, reatar a aliança, oh glória. Ele quer de novo ter intimidade contigo. Se não tiver ninguém, com permissão da nossa pastora, eu quero orar pela tua vida. Eu tenho 10 minutos para me encerrar, mas eu quero usar somente 5 para orar pela tua vida esta noite, já que o propósito é a oração, oh glória. E muitas igrejas hoje estão com anemia na oração. Atos capítulo de número 6, os apóstolos se reuniram e disseram: vamos separar 7 homens cheios de sabedoria, de bom testemunho, para cuidar das mesas da viúva e dos órfãos. Mas nós vamos continuar no ministério da palavra e no ministério da oração. Eu sou como João. João em Atos 2, ele recebe, ele é cheio, mas no capítulo de número 3, ele está descendo para o templo para orar 3 horas da tarde, oh glória. E nós não podemos parar de orar, porque a oração ainda é a chave que abre os céus, oh glória. Elias orou e o céu se fechou, mas quando nós vamos para Tiago, diz que Elias era homem de oração.